Cuca, Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo. Você que passou pelo futebol paranaense, teve diversas passagens, é do Paraná, inclusive. Você que recentemente estava no Atlético Paranaense em 2024, ano passado, na final do campeonato. Pergunto para você o seguinte: o que mudou do desempenho do seu adversário hoje com aquele adversário que você enfrentou em 2024? E como que você avalia a proposta de jogo do Atlético Mineiro nessa partida de hoje? Boa noite. Boa noite. Aquele jogo foi a final do Paranaense. Aqui nós vencemos 1-0 com o gol do Pablo batendo falta. E foi um jogo muito duro, difícil. Aqui é raro o Maringá perder em casa, né? Ele tem o domínio total do campo, né? Ele tem o domínio total da maneira com que ele joga e é difícil você se adaptar a essas situações aqui no campo do jogo. Mas por ser um jogo de 180 minutos, leva-se um empate embora, não é o que a gente queria e nem o que a gente buscava, mas tem mais 90 minutos lá em BH. Eu acho que o Maringá ele mantém mais ou menos aquele nível que ele teve no ano passado nas finais do Paranaense. Esse ano chegou de novo numa final, perdeu nos pênaltis, né? Então é uma equipe que há muito tempo, acho que uns 10 jogos que não perde. É uma equipe, eliminou times da Série A, que é a Juventude. É uma equipe, principalmente jogando em casa, muito perigosa. Cuca, você citou há pouco aí que os números estão a favor do Atlético, Sim. principalmente de finalizações. Números também depois do estadual, o Galo não está vencendo muito e o time vem sofrendo principalmente gols fora de casa. Você conseguiu já detectar essa situação aí? Porque quando sofre 2 gols fora, fica difícil você buscar, né? Tem que fazer 3 para ganhar o jogo. Sim, vamos lá por partes, né? Aí o pessoal, não, mas é números, mas os números são o que é uma xerox do que acontece no jogo. Você tem que falar dos números, né? Se você perder e o adversário tiver mais números, você vai falar também, mas nós não tivemos em nenhum jogo menor posse ou menos finalizações, ou uma vez ou outra, do que algum adversário. A gente não vem jogando mal hoje, você não pode dizer que é um mau jogo, é um jogo pegado. Cara, nós tivemos um jogo lá em Mirassol faz 72 horas. A gente não tem um grande elenco para fazer a rodagem, porque temos muitos jogadores que estão fora de combate, né? Então, se a gente tem tomado gol, talvez a gente não tenha ainda uma defesa ajustada por perda de jogadores, por perda de jogador importante na frente da defesa, e a gente tem ajustado o time conforme a gente pode. Cuca, até citei com o Hulk na saída de campo sobre a questão da logística das viagens. Venezuela, depois Mirassol, depois volta para BH e vem para Maringá. E semana que vem já tem mais uma outra grande viagem que é Caxias do Sul. Como está sendo trabalhar essa questão da recuperação passiva do elenco? A gente tem trabalhado também em cima disso, porque é necessário, né? Hoje nós jogamos com uma linha de 3 zagueiros, daqui a pouco tiramos, jogamos com uma linha de dois, vai se mudando o sistema, tentando encontrar a maneira ideal para dentro do jogo ter o domínio da partida, né? A partida, se ela é avaliada só pelo resultado, é uma coisa, não tem vindo o resultado, tá certo, nem em Mirassol, nem hoje, nem contra o Vitória, mas o time não está jogando mal. É o time que tem o domínio do jogo, tem um padrão de jogo. Lógico que tem dias que o jogador não está tão bem, tem dias que as coisas não acontecem como a gente quer, mas a gente não pode dizer que o time está jogando mal. E você está jogando relativamente bem como a gente tem jogado, daqui a pouco você tem a vitória e a moral, a autoestima, ela sobe de novo. Bem, do esporte, são 3 empates seguidos, mas competições. Obrigado. Rodrigo Globo Esporte. Então, são 3 empates seguidos, mas em competições diferentes e com pesos diferentes também. Esse daqui de hoje é um empate que dá para valorizar por ser fora de casa, diante do Maringá, e também essa postura do Maringá de marcação individual, ela incomoda o treinador adversário? Como é que faz para sair desse estilo de jogo, vamos dizer assim? Sim, essa postura, vou começar pelo fim, é uma postura diferenciada, ela é arriscada, né? Mas ela tem dado certo para o Maringá, né? Então, o que você tenta fazer é abrir os espaços para atacar o espaço, né? É ter essa movimentação em que você precisa de um... Oh, o treinador dele está aqui, o Júlio. É, Júlio.
Desculpa, Jorge Castilho. Não dá para falar muito agora, viu? Porque tem o jogo da volta. Mas assim, hein? Ainda bem que eu te vi aí no cantinho. Essa é boa. Eu vou ficar aqui depois. Estou brincando. Mas é um estilo diferente, é arriscado, mas dá certo, porque ele tem trabalho aqui. Ele tem 4, 5 anos, como eu já falei. Saiu uma vez, um ano lá em 2023, eu acho, para o Ipatinga e voltou, 22. E tem o domínio total. Os jogadores seguem a risca o que ele comanda. Você pensa, pô, vai ficar no mano. Mas eles sabem jogar dessa forma, se adaptam muito bem e é muito complicado jogar contra eles. São 3 competições diferentes, né? As viagens, logística difícil, mas quando se joga fora de casa assim e não volta de mãos vazias, principalmente num mata-mata como é a Copa do Brasil, você não pode dizer que é um mau resultado, principalmente se você vê os resultados últimos aí do Maringá. Ok, gente, Valeu, obrigado, boa noite.